Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 9 de junho, 10º domingo do Tempo Comum. E eu quero te convidar, antes de meditarmos a palavra, a invocar a presença de Deus para esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, vejam, o evangelho que nós acabamos de ouvir, aliás, toda a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, ela nos fala das consequências nefastas do pecado na vida do homem, na alma do homem, no convívio dos homens entre si e na sua relação com Deus. Se nós tomarmos a primeira leitura, nós vamos ver que Deus chega ao jardim do Éden e chama por Adão. Deus pergunta, Adão, onde estás? Essa pergunta é uma pergunta muito pessoal. Deus chama o homem pelo nome. Deus tinha uma amizade com Adão. Adão o via face a face. Essa pergunta é quase que uma indagação muito mais direta, não do lugar onde Adão está escondido, mas do que Adão está escondendo. Ou de que e por que Adão está se escondendo. Está se escondendo de Deus, está se escondendo da situação que foi armada e está escondendo o seu pecado. E vejam, quando o homem não tem a maturidade suficiente para assumir a sua culpa, o que ele faz? Ele joga a culpa no outro. Adão diz, olha, eu comi o fruto porque a mulher que me deste me deu de comer. Quando Deus questiona a mulher vai dizer, não, mas a serpente foi quem me incitou a comer o fruto. Irmãos caríssimos, uma coisa que nós precisamos aprender de uma vez por todas na nossa vida. A responsabilidade pelos nossos atos é nossa. Ninguém nos leva ao pecado. Nós pecamos porque nós decidimos pecar. O ambiente influencia, as companhias, as falas, aquilo que lemos, que assistimos, tudo isso contribui. Mas a ação de pecar, a decisão é nossa, é minha. Sou eu quem escolho fazer a vontade de Deus ou contrariar a sua vontade.
Sou eu quem escolho morrer ou viver. Sou eu quem escolho obedecer ou desobedecer. Adão e Eva escolheram a desobediência. Foram iludidos por Satanás. Satanás não combate contra si mesmo, como nós vamos ouvir no Evangelho. Satanás, ele quer combater contra Deus e contra os filhos de Deus. Um reino, como diz Jesus no Evangelho, não pode se dividir. E quando nós começamos a jogar a culpa uns nos outros, quando nós não assumimos os nossos erros, quando nós vamos, empurrando para o outro a culpa de tudo aquilo que nós fizemos, nós estamos a fazer o quê? A dividir. Quantas famílias divididas porque não se assume os erros que cada um cometeu para o prejuízo da vida familiar? Quantas comunidades paroquiais, religiosas divididas, destruídas, porque ninguém assume a sua responsabilidade e sempre vai culpando o outro. Ora, nós precisamos ter essa maturidade. Precisamos assumir os nossos erros. E assumindo os nossos erros, precisamos trabalhar uma atitude humilde de irmos até Deus e pedirmos perdão pelo que fizemos de errado. De procurarmos os nossos irmãos a quem nós ofendemos e a dizermos, olha, eu errei, me arrependo, perdoe-me. Se todos nós fizéssemos isso, caríssimos, eu tenho certeza, não haveriam guerras, não haveriam disputas, não haveriam desentendimentos, não haveriam divórcios, não haveriam assassinatos, não haveriam pessoas passando fome, não haveria desigualdade social. Todos seriam iguais, todos caminhariam juntos, haveria uma fraternidade palpável, sensível, visível no mundo. Mas o que nós vemos? O fruto do pecado, o egoísmo, que toma conta dos corações e vai disseminando cada dia mais o individualismo, a divisão. E é o que Satanás quer. Satanás quer dividir. Ele quer dividir os filhos de Deus para que o reino de Deus seja derrotado. Mas Satanás é quem é o derrotado, porque o reino de Deus nunca será derrotado. Satanás nunca vai vencer, mas ele pode fazer com que nós percamos a oportunidade de sermos herdeiros do reino dos céus. São Paulo, na segunda leitura da sua segunda carta aos Coríntios, São Paulo vai nos falar, irmãos e irmãs, da grandiosidade que é o reconhecer-se miserável, pecador, do receber o perdão de Deus, de como isso vai edificando o homem interior. São Paulo vai nos falar também da alegria, da disponibilidade e da maturidade que nós precisamos ter diante das perseguições, diante dos flagelos que nos atingem de modo espiritual e, quiçá, até físicos. Porque cada vez que nós somos flagelados, humilhados, denunciados, cancelados, exteriormente morre o homem, mas interiormente renasce o Filho de Deus. E nós todos somos filhos de Deus pelo batismo. Só que muitas vezes nós agimos contra o nosso batismo, nós duvidamos do poder do Espírito que Deus colocou em nós. Nós muitas vezes nos revestimos de um espírito de timidez, sendo que o Espírito Santo com o qual o Senhor nos cumulou e selou é um espírito de ousadia e de força, um espírito de adoção filial. Nós somos filhos, não somos escravos. Nós não podemos viver como escravos, nós temos que viver como filhos. Os filhos têm dignidade. O Senhor nos envia o seu Espírito justamente para nos dar a dignidade de podermos estar na sua presença, de recebermos seu corpo e sangue, de sermos perdoados dos nossos pecados. Mas há aqueles que insistem em duvidar do poder e da misericórdia de Deus. No Evangelho desse domingo, nós vemos que a conversa entre Jesus e os fariseus estava acirrada. E Jesus diz a eles,
O único pecado que não pode ser perdoado é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E por quê? Porque eles estavam duvidando que o Espírito Santo estava agindo em Jesus. Diziam que o Espírito que estava agindo em Jesus era um espírito mau. E quantos são os homens e mulheres, até mesmo dentro da igreja nos dias de hoje, que duvidam da ação do Espírito, que duvidam do poder do Espírito, que se deixam levar pelas coisas do mundo. Esse pecado não tem perdão. E não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus. Ao final do Evangelho, nós vemos que Maria e os apóstolos chegam procurando Jesus no meio daquela multidão e alguém diz, olha, tua mãe e teus irmãos te procuram. Jesus vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus pelo batismo. Portanto, somos irmãos de Jesus. Agora a pergunta que nos resta a ser feita no final dessa nossa meditação. Eu tenho feito a vontade de Deus? Porque se eu não tenho feito a vontade de Deus, eu não estou refletindo a minha filiação divina. Eu não estou refletindo a minha irmandade com Jesus. E se eu fui batizado, eu sou irmão de Cristo, sou filho do Pai, guiado pelo Espírito. E, portanto, eu tenho que agir como tal. Eu tenho uma dignidade superior à de todas as outras criaturas, porque o Senhor colocou em mim o seu Espírito. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.